Bem, pessoal, falar agora sobre crise de ansiedade, né? O que geralmente as pessoas falam, né? Um ataque de pânico, né? O que que acontece com isso? Por que isso é tão estranho? Por que é tão difícil de identificar, né? E porque isso limita, às vezes, a vida de uma pessoa durante muitos anos, né? E até ela receber o diagnóstico, né? Só para vocês entenderem, né? A lógica na síndrome de pânico, né, na crise, no paciente que tem transtorno de ansiedade, é normalmente um evento agudo, né? Então, muitas vezes a pessoa vem vivendo um estresse na vida, sei lá, problema familiar, problema no trabalho, coisas que acontecem no dia a dia da gente, né? E gera realmente ansiedade, uma preocupação para a gente. Isso acontece com todo mundo, né? Desde que todos os animais existem, até animal de estimação, todos esses têm realmente essa ansiedade, né? Mas muitas vezes a gente não sabe explicar por que algumas pessoas elas estão mais predispostas a ter uma doença, né? Que aí essa doença é chamada transtorno de ansiedade, né? E esse é o grande problema, porque isso ocorre da pessoa de forma crônica, né? Você ficar com medo, você ter um ataque cardíaco, você ter uma coisa, isso pode acontecer com todo mundo, mas de um modo geral, quem tem uma crise de pânico, né? Quem tem um ataque de pânico, né? Quem tem uma crise de ansiedade, isso acontece numa intensidade muito grande, que faz a pessoa sentir, né? O coração batendo muito forte, um medo muito grande de morrer, de perder a consciência, de enlouquecer, de perder o controle de si, né? Tem uma característica que a gente chama de despersonalização, a pessoa sente como se ela estivesse fora de si, as coisas às vezes têm proporções diferentes, né? A visão, a audição, né? Isso acontece de forma aguda, né? Muitas vezes acompanhada de sudorese, a pessoa tem um suor, a pessoa sente o coração bater muito forte, né? E todos esses fatores, né, acontecendo de forma assim tão intensa, faz com que a pessoa, quem está ao redor, todo mundo note que alguma coisa não está legal. Muitas vezes aí vamos falar por que é tão estranho para a pessoa, né? Porque na maioria das vezes a pessoa liga com alguma doença física. Fala assim, eu estou infartando, eu estou tendo um AVC, eu tenho um tumor cerebral, e muitas vezes ela até procura o médico inicialmente, né? E o médico faz uma série de exames, até porque para a gente médico é difícil inicialmente, falo eu como neurocirurgião, olhar para isso e ter certeza que isso é um ataque de pânico, isso é uma crise de pânico. Muitas vezes tem que descartar outras doenças. Uma epilepsia pode dar sintomas muito parecidos, né? Um tumor cerebral pode dar sintomas muito parecidos. Um infarto agudo de miocárdio pode dar um sintoma muito parecido. Então, muitas vezes, é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão, porque você tem que pensar nas outras coisas, em especial na primeira vez. Mas a grande característica, né, dessas crises, né, é que elas se repetem. Então, normalmente, quando você conversa com um paciente, ou tem um paciente, sei lá, descobre uma doença, chega para mim e fala, ah, não, eu tenho também transtorno de ansiedade. Aí eu pergunto, como é que aconteceu isso, né? Óbvio, eu sou neuro, eu tenho que ver da minha parte, mas eu tenho que entender com quem eu estou lidando, o que é que esses sintomas podem ou não ser da ansiedade, o que pode ou não ser da doença, que você vou pedir uma ressonância, uma série de coisas, né? E a maioria das pessoas conta a mesma história, né? A primeira vez eu tinha 20 e poucos anos, geralmente é na juventude e adolescência, né? E eu passei por um problema, ele conta por uma X, e aí tive, o coração acelerou, eu perdi a consciência, eu desmaiei, eu fiquei suando muito, eu me tranquei no quarto, eu achei que ia enlouquecer, eu me debati, então tem esse fator. Fui no médico, fui na emergência, o médico disse que não era nada, me deu remédio para acalmar e sumiu aquilo. E aí a pessoa vai acontecendo isso várias vezes na vida dela, prejudicando a vida dela, ela muda o comportamento, ela evita às vezes contato social, ela evita sair, ela evita uma série de coisas com medo daquele evento acontecer novamente, né? Então a crise do pânico, né? A crise de ansiedade, né? O paciente com transtorno de ansiedade, muitas vezes ele passa durante muitos anos o sofrimento solitário e sozinho, sem compartilhar com ninguém, porque ele tem medo do preconceito, ele tem medo do trabalho, ele tem medo do relacionamento, se a pessoa vai aceitar ou não, né? Então, os transtornos mentais, eles têm esse problema muito grande, né? Em primeiro lugar, só o nome é feio, né? Transtorno mental, né? Ou as doenças neuropsiquiátricas, mas elas são doenças como outra qualquer. Tá aqui a sede dela, né? É no cérebro que acontece tudo isso. As pessoas não são iguais e é numa incidência muito grande. Pra vocês terem ideia, quase 10% da população. Nesse período pós-pandemia, no mundo inteiro da sociedade mundial, fiz um vídeo até falando sobre isso, mundial de psiquiatria, diz que são maiores indicadores históricos. Nunca se viu tanta gente com crise de ansiedade, com transtorno de pânico, com ataque de pânico. Por quê? Porque a gente está vivendo estresse crônico por causa da Covid. Então você percebe que se soma um monte de fatores, estresse, pânico, desemprego, né, pior econômica, tudo isso faz com que esses eventos eles aumentem. E aí, qual o grande problema das pessoas? As pessoas identificarem e procurar ajuda. Quanto mais você posterga a busca pela ajuda, o que é que vai acontecer? Isso não vai melhorar.
às vezes, o que que acontece com a pessoa? Ela cria estratégias, isso é até bom, né? Sozinha, e começa a ver, quando eu tô isso, eu respiro de tal jeito e tal. Então, muitas vezes, ela consegue meio que controlar, mas o evento acontece novamente. E muitas vezes, o fato da pessoa não ter uma ajuda, ela mesmo fica na dúvida se ela tem alguma coisa, se ela está enlouquecendo. A gente tem um preconceito também nosso com algumas doenças. E a crise de pânico e transtorno de ansiedade é isso. Então ela se sente fraca, ela se sente impotente. E lembrando, é muito comum quem tem transtorno do pânico ter um comprometimento muito grande da qualidade de vida nos relacionamentos familiares. Então, várias causas de divórcios é para isso, o fim de namoro é por isso. É que a pessoa que está do lado não entende o que está acontecendo. Né? Porque a pessoa não quer sair, porque ela não quer conversar. E às vezes ela está com a crise de ansiedade, ela tem um transtorno de ansiedade e não está tratando. E ela começa a criar estratégias, criar fugas, criar tudo isso que quem não está do lado não encontra. Emprego também é muito comum, uma causa muito comum de perda de emprego. Por quê? Quem tem crise de ansiedade aumenta o nível de cortisol, então a produtividade piora, a memória piora, né? A capacidade dela render no trabalho também piora. E aí vai somando esses fatores todos, né? Muitas vezes quem está do lado de lá, o empregador, tudo isso não sabe, a pessoa não tem diagnóstico, nunca falou que tinha nada disso. E o que é que vai acontecer com ela? Às vezes ela vai ser demitida, ela vai ser desempregada. Então o fato de você que está sentindo essas coisas que eu falei, né? Ou que suspeita que você tem uma crise de ansiedade, né? Você procurar ajuda vai, em primeiro lugar, te ajudar a entender o que está acontecendo com você. É isso mesmo? Tem outras coisas. Eu falei, eu lido direto pacientes que achavam que estavam com crise de ansiedade, descobrem epilepsia, descobrem tumor cerebral. Então, assim, é uma coisa que, primeiro, é teu diagnóstico. Lembrando, é muito mais comum a crise de pânico e ansiedade com esse sintoma que eu estou falando. Muito, muito mais comum. É 10% da população que tem. Tumor cerebral é uma doença relativamente rara. Para o meu dia a dia é comum, mas população, estatisticamente você falando, ela é rara de acontecer, né? E você vai ter os fatores epidemiológicos. A idade, né? Crise de ansiedade, geralmente, quando começa, paciente mais jovem, uma série de fatores. Mas o médico tem que avaliar para escolher as outras coisas, né? Esse é o primeiro fator, a procura da ajuda, para você receber o diagnóstico. Segundo lugar é cortar esses preconceitos. Não é porque você é fraca, não é porque você não sabe fazer, não é porque você não teve estratégia certa, não é culpa sua, né? Eu fiz vídeo aqui recente falando, por exemplo, transtorno de ansiedade. 6 em cada 10 mulheres anunciaram, né, e falam nessa enquete, né, que demoraram anos para receber o diagnóstico por um preconceito dela. E grande maioria dessas começam o tratamento, pode ser psicoterapia, pode ser com comportamental, pode ser medicamentoso, geralmente é vamos dizer assim, interdisciplinar, né? Vão ter vários especialistas lidando com isso, melhora a qualidade de vida, volta a vida dela normal, né? E é clássico isso, é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então o que é que você tem que fazer? Identificou que tem esses sintomas, identificou que eles estão incomodando, identificou que ele é mais comum, vai procurar ajuda. Júlia, eu não tenho plano de saúde, aqui às vezes no comentário as pessoas falam muito isso, eu não tenho acesso a médico, eu não tenho dinheiro e tal. Posto de saúde é uma doença tão comum que todo médico está acostumado a lidar. Em emergência chega com frequência, em consultório, né? Eu sou neurocirurgião, não tem uma semana que eu não tenho 1 ou 2 casos que eu dei o diagnóstico e às vezes começa um remédio e encaminho para o psiquiatra, né? Encaminho para o psicólogo, porque é muito comum. Então, o médico da família vai te ajudar nesse início, vai te orientar a ver se precisa de especialista ou não. O pior é você ficar em casa sozinho tentando resolver isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.